Voltamos ao último bloco da entrevista sobre poluição do ar na Grande Vitória, conversando com Israel Pestana Soares, que é especialista em poluição atmosférica, mestre em engenharia ambiental e doutorando em poluição do ar. No bloco anterior, falamos do monitoramento da qualidade do ar, discutindo um pouco sobre como ele está configurado hoje, né? A quantidade de pontos, a localização desses pontos, os parâmetros que são medidos. As séries históricas, uma questão importante, eu acho que não deve ser esquecida, que havia uma série histórica de poluição, de poeira sedimentável, que era medido desde final da década de 70, quando houve a terraplanagem no platô de Planalto de Carapina, que se instalou a Companhia Siderúrgica de Tubarão, em que se observou, naquele momento, uma quantidade muito grande de poeira sedimentável, mas da terraplanagem de 7 milhões de metros quadrados, que foi feita ali, a maior terraplanagem que foi feita na ponta do Tubarão. E esses dados foram, por um período, paralisados. A rede de poluição atmosférica eliminou a análise de poeira sedimentável. Agora retornou. Você sabe o que aconteceu com esses dados históricos? Almir, eu não tenho a informação precisa para te passar, mas eu creio que esses dados foram perdidos ou não foram utilizados porque não existe divulgação desses dados. Em 2009, voltaram a medir as partículas sedimentáveis e existe uma rede coletora de partículas sedimentáveis atualmente com 11 pontos de coleta. Sim. E esses dados aí dessa rede de partículas sedimentáveis foram apresentados em 2011 num relatório feito pela Universidade Federal do Espírito Santo, um relatório final de partículas sedimentáveis que apresentava até o momento qual era o resultado aí de taxa de sedimentação, taxa de deposição de partículas nesses pontos de coleta. A taxa de sedimentação aqui na Grande Vitória é alta, foi concluído nessa rede, e isso deu origem ao estabelecimento de um padrão de partículas sedimentáveis no Decreto Estadual 3463. E como que a gente está em termos de padrão comparativamente com outras regiões, outras capitais, outras cidades que têm padrões para poeira sedimentável? Esse padrão atual de 14 gramas metro quadrado 30 dias, ou seja, é uma área, né, em que você deposita as partículas, é um padrão que está para ser revisto. Atualmente ele é uma meta intermediária, não é um padrão final, mas ele está acima, muito acima, né, do que a gente observa em outros estados do Brasil, como por exemplo Minas Gerais, que tem um padrão da Copan, que data de 91, e esse padrão estabelece 10 gramas metro quadrado 30 dias para áreas industriais. Para áreas residenciais, esse padrão é metade, ou seja, 5 gramas metro quadrado 30 dias. Ou seja, o padrão para a gente aqui em 14 está praticamente 3 vezes acima. O que a gente pode entender é que, mesmo respeitando esse padrão atual, a população continua se sentindo incomodada. Sim. Em outros estados, por exemplo, dos Estados Unidos, como Wyoming, Mississippi, esse padrão também é na ordem de 5 gramas metro quadrado. Tem inúmeros outros países aí que a gente pode citar padrões mais baixos do que o estabelecido aqui no estado. Sim. Essa é uma questão que tem sido colocada por algumas ONGs, inclusive, que estão trabalhando nesse combate à poluição do pó preto, dizendo que esse padrão de 14 é um padrão muito elevado. Sim. Né? Do ponto de vista de localização desses pontos de monitoramento? Esses pontos foram selecionados em virtude, primeiro, do posicionamento da rede automática, né? Então existem pontos de coleta nos pontos da rede automática. A gente está falando de Jardim Camburi, Carapina, Laranjeiras, Vitória Centro, Vila Velha Centro, estamos falando do Ibis e Enseada do Suá, além de Ilha do Boi, o Clube Ítalo, né, que é no Frade. Não, na Ilha do Boi. É na Ilha do Boi, perdão. E
acho que Vitória Centro tem mais um outro ponto, e em Vila Velha um outro ponto. São 11 pontos de coleta. Esses pontos foram selecionados também em virtude da reclamação, ou seja, os locais que recebiam mais reclamação em relação à deposição de partículas sedimentares. Talvez para melhor representatividade da amostragem, esse número de pontos deva também ser ampliado, né? Sim, com certeza. Eu acredito que pelo inchaço dos núcleos urbanos, a gente deva acrescentar novos pontos. Por exemplo, em Viana não ocorre a medição, pode ser Barra do Jucu, Ponta da Fruta, essa região realmente pode ter pontos inseridos. Quando a gente fala do polo industrial, a gente fala de plumas, né, que são geradas aí tanto de chaminés quanto de arraste de pátios, né? Então, a gente entra um pouco nessa parte do controle, né? O que vem a ser mais representativo? Na análise de fontes, que já foi feito pelo IEMA, até pela universidade participando, né? Considerava qual contribuição mais importante? As chaminés, as fontes estacionárias, né? ou os pátios? É uma pergunta interessante, Almir. Quando a gente analisa inventários de fontes, muitas vezes cresce aos olhos aquelas fontes que emitem mais, né? Ou seja, essa fonte emite 30 kg por hora. E aí você esquece de analisar algumas fontes que de repente emite 1 kg por hora, mas é uma fonte que apresenta baixo impulso, ou seja, ela tem pouca vazão e baixa temperatura. Então essa pluma não sobe muito da chaminé. Ela tende a atingir o solo mais rapidamente do que fontes mais altas, com altas vazões, alto empuxo. Essas empresas adotam controles, são controles rigorosos, fazem investimentos altíssimos na manutenção e operação desses controles, mas eu acredito que o tema que a gente está discutindo e o problema, na verdade, do que ocorre aqui na região metropolitana da Grande Vitória, vem das movimentações de materiais, ou seja em pátios de armazenamento de matérias-primas, seja em usinas de fabricação de granéis sólidos, pátios de estocagem desses granéis. Então, os controles que foram feitos, na verdade, para esse tipo de poluente, né, para essa emissão, foram controles que vieram, na verdade, como tecnologias que iriam resolver o problema e não resolveram o problema da forma que era esperada, né? Bem, como que a população acompanha e fica sabendo disso, né? Em outras cidades existem painéis informando, né? Sim, no Rio, São Paulo, acho que em Curitiba também existem painéis que informam como anda a qualidade do ar. A qualidade do ar está boa, ruim, inadequada. Enfim, essa informação é baseada no IQA, o Índice de Qualidade do Ar, que é calculado pela Agência Ambiental na hora da divulgação dos resultados. Aqui no Espírito Santo, o telespectador, a população deve entrar no site do IEMA e lá eles fazem a divulgação desse IQA diariamente para cada estação de monitoramento. Mas a gente não encontra esses painéis aqui na rua para poder visualizar em praças, em avenidas bem movimentadas. O acesso é mais restrito, realmente a pessoa tem que estar interessada e ir atrás. Certo. Agora, quando ele vê o IQA, mas às vezes um índice específico sobre poeira, né? Que é mais fácil para o cidadão comum, que não é um técnico, acompanhar isso, né? Poeira sedimentar, poeira, né? Não seria interessante um índice específico sobre isso? Seria, até porque não existe um índice para poeira, né? Não no IQA tradicional. Então, deve ser conversado com especialistas para discutir, debater o que seria adequado aí para divulgar. O problema da poeira é que você não consegue ter medições diárias, né? Com a tecnologia que a gente mede aqui, horárias. Então, você tem uma coleta por mês, você teria que dizer como foi o IQA para aquele mês, né? Fica defasado, né? Sim. Até falo isso por conta das características da nossa atmosfera, da nossa poluição sedimentável, né? Sim. Bem, nós chegamos ao final do nosso tempo. Dê uma mensagem aí para a população que está acompanhando esse processo. O que você espera que aconteça para realmente a gente melhorar esse quadro de poluição do ar da Grande Vitória?
Eu acredito que a população deva continuar reclamando insistentemente para que as autoridades tomem medidas cabíveis, né? E que a gente possa solucionar esse problema, na verdade, com a atuação de todos os atores, né? Sociedade civil, as empresas, o Ministério Público, as agências ambientais, todo mundo tem que atuar em conjunto para resolver esse problema. Então acredito que as pessoas devam reclamar para a gente citar cada vez mais reuniões e discussões acerca do tema. Não botar esse tema para baixo do tapete, né? Mas botar na ordem do dia. Sim. E a população ser diuturnamente informada do que está acontecendo. Com certeza. Ok, muito obrigado, Israel, pela sua presença, pelas explicações que você deu aqui para o nosso telespectador. Eu que agradeço e disponho aí para mais novas discussões que forem necessárias.